Olá, boa noite, sejam todos bem-vindas à primeira live do ano de 2026. Neste mês eu farei o ciclo de crescimento, que seria um ciclo conhecimento para auxiliar e ajudar no dia a dia da corretora de imóveis que querem acelerar e não começar o mês de janeiro zeradas, certo? Seria uma forma de potencializar as vendas, o posicionamento e uma estratégia para o ano de 2026. Olá, boa noite. Pessoal, essa live, até os próximos que entrarão, eu não vou estar cumprimentando, porque eu quero meio que tocar direto para dar melhor entendimento. Essa live não é motivacional, ela tem o objetivo de ajudar as corretoras a refletirem e tomarem decisões certas para ter um ano diferenciado. O porquê? É muito importante que haja estratégias. E o ano de 2026, se a corretora ela for a pegar e pensar assim, nossa, a maioria dos feriados vão coincidir numa sexta-feira ou segunda-feira. É ano de Copa do Mundo. É ano de eleições federais. Isso quer dizer o seguinte, que automaticamente o nosso calendário vai ser prejudicado em termos de dias úteis e, consequentemente, para a corretora que não faz o planejamento de forma macro, vai acabar sofrendo no seguinte sentido, vai deixar de vender, vai deixar de produzir, porque vai empurrando, né, com a barriga, à medida que vai chegando o mês a mês, o calendário, os feriados, né? E desta forma, o objetivo hoje é dar um impulsionamento para a corretora tomar decisões corretas. Por exemplo, hoje eu vou falar sobre planejamento, visão de calendário anual versus plano de ação, de forma simples e estratégica. Eu não vou ensinar como fazer o planejamento, e sim olhar de forma macro e você já visualizar. Bom, esse ano tem uma quantidade expressiva em relação à média anual de feriadão e dias perdidos em virtude de Copa do Mundo e eleições. Período de eleição é um período mais delicado para muitas pessoas fazerem negociação, mas eu digo o seguinte, ano eleitoral, ele é muito bom em termos de financiamento, porque o governo acaba que facilitando os financiamentos habitacionais. Então, para quem é corretora, que já está há algum tempo no mercado, observa, é uma realidade. Então, é o momento de se organizar e planejar para vender mais. Se você sente que precisa sair do improviso, fica até o final dessa live. Porque o que não dá é viver sempre no improviso, viver de indicação, viver só de plantão. A corretora de imóveis, que ela tem método correto, que ela utiliza o método, ela tem autoridade, posicionamento, estratégias, ela vai vender mais, com frequência e, consequentemente, o resultado mensal e ao longo do ano vai ser bem melhor do que as demais corretoras que não têm esse cuidado de fazer o planejamento de forma macro, entende? E é muito importante você fazer o conjunto. Então, chega agora no início do ano, você faz o planejamento para o ano e aplica as ações mensais e ficar atento às datas para fazer as campanhas específicas. O mercado imobiliário não está fácil, difícil é crescer sem método. Realmente, se você não tiver um método adequado, planejamento e ações, com certeza vai continuar difícil. A partir do momento que você toma a decisão correta, você se atenta a curto, médio e longo prazo, o resultado vai ser outro. A maioria das corretoras vive reagindo. Reage ao cliente, reage ao mercado e ao mês ruim. E a corretora de imóveis, que ela tem autoridade, posicionamento, estratégia, ela não vai ficar reagindo. Ela vai estar pronta
preparada para vender cada vez mais. E quem vive reagindo nunca constrói crescimento. É muito importante que haja planejamento estratégico. Sem planejamento, qualquer resultado vira normal. Então, para muitas corretoras, passar meses e meses trabalhando muito e não vendendo se torna, entre aspas, normal. E isso não é normal. Se você, corretora de imóveis, que você trabalha bastante, você se dedica, mais do que justo e merecido você receber todos os meses, ter faturamento, seja na corretagem de venda de imóveis ou corretagem de locação de imóveis. Também é possível você não focar somente nas vendas, você ter bons aluguéis e também fazer avaliações de imóveis, que é uma forma de rentabilizar e te dar posicionamento, porque você vai também saber avaliar de forma adequada o imóvel. Então, uma das palavras-chave que a gente poderia pensar: sem planejamento, qualquer resultado vira normal. Infelizmente. Planejamento. Visão, não planilha. Então, o objetivo não é pensar em montar uma planilha, e sim de forma macro, de forma estratégica. Planejamento não é planilha cheia. Planejamento é clareza e direção. É conduzir como que você vai fazer as ações para você ter um bom resultado para vender, para você ter o posicionamento no momento da angariação, no momento da negociação, no momento de fechamento de vendas. Toda corretora que cresce precisa responder as três perguntas básicas. Seria como se fossem pilares, né? Onde eu quero chegar este ano? Então, para quem é corretora de imóveis que está acompanhando essa live, pare e reflita. Aonde eu quero chegar esse ano? Em relação a vendas, posicionamento e tipo de clientes que você quer atender. Outro pilar. Quem eu preciso me tornar para chegar lá? Então, é postura, discurso, autoridade. Tudo isso é posicionamento. Clareza. O que eu preciso parar de fazer agora? Procrastinar, improviso, comparação, excesso de tarefas. Já ouviram falar que o básico bem feito, ele dá muito resultado? Então, no mundo da corretagem, a partir do momento que você faz o básico muito bem feito, você vai ter um diferencial. O que seria isso? O cliente bom é aquele cliente que valoriza o teu trabalho de corretora, é aquele que respeita a corretora e, com certeza, para a corretora, o melhor cliente é aquele que acredita, confia e deposita, né, o encargo de vender ou comprar o imóvel ou administrar na mão de profissionais corretora de imóveis. Então, isso é essencial, isso é base, né? Então, esse cliente sempre, não esqueçam, sempre cliente tem razão, desde que ele esteja correto, né? E cliente é essencial para a vida nossa como profissional corretora de imóveis. A partir do momento que o cliente confia no nosso trabalho, acredita no nosso potencial, tudo muda. E a corretora de imóveis tem que valorizar muito o cliente. Então, eu digo assim, praticamente 3 cantos, né, nessa negociação, que eu digo assim, numa ponta está o cliente, o proprietário do imóvel, na outra ponta está o cliente comprador ou o locatário, e na outra ponta está o corretor de imóveis. Então, é muito importante que haja coerência e acerto entre as partes. Cada um tem direitos e deveres
Aí a corretora de imóveis, ela tem o poder de conduzir a negociação de uma forma segura, ética, eficiente, eficaz, para que haja uma negociação segura, tranquila e vantajosa para as partes, sejam elas as vendedoras, as compradoras e ocorrendo o êxito, a harmonia, consequentemente, vai ser também maravilhosa para a corretora de imóveis. Planejar não é escolher. Planejar é abrir mão. Então, pense bem. Planejar é saber tomar a decisão correta. E o planejamento, como eu disse anteriormente, ela não pode ser planejar simplesmente aquele mês e esquecer o longo dos anos. Quando você vai ali no começo do ano, ainda essa semana, é possível você estar adequando e fazendo o planejamento. Pense, olhe o calendário, olhe os feriados, olhe as oportunidades, possibilidades históricas, pense, de como você vai agir durante o ano, porque você não pode deixar se intimidar, porque é um ano eleitoral, que é um ano que existe uma certa insegurança financeira e econômica, mas é um ano bom, porque saem muitas linhas de crédito habitacional. É um ano que tem Copa do Mundo, mas não dá para ficar pensando que o país não vai funcionar e você não vai vender devido à Copa do Mundo. Você não deve seguir o efeito manada. E infelizmente, esse ano, ou felizmente, para quem gosta de feriadão, eu particularmente não sou muito fã de feriadão, porque eu penso como empreendedora, como profissional. Um feriado a mais, um feriadão a mais, consequentemente, um dia a menos de trabalho. Mas a corretora de imóveis que planeja como vai tomar as ações, o trabalho durante o ano, ela não vai sofrer esse efeito, porque ela já vai estar antecipada das datas e das situações e ela vai conduzir de outra forma para que haja a venda e as coisas fiquem de forma adequada. Então, agora, eu quero elevar um pouco mais o nível dessa conversa. Corretora que cresce não olha só o mês, ela olha o ano como um todo. Então, é o que eu já tinha explicado ali no início e há pouco frisei. O mercado responde a ciclos, eventos e comportamentos coletivos. Então, se o mercado ele tende a responder a efeitos coletivos, você, corretora de imóveis, profissional que antecipa, você consegue contornar essa situação, desde que haja planejamento, aplicação de método e decisão assertiva nas negociações. Exemplos rápidos. Copa do Mundo muda a atenção, não acaba o mercado. Na verdade, só muda o foco, porque culturalmente o brasileiro gosta muito de futebol e isso acaba um pouco prejudicando. Mas quem quer comprar efetivamente o imóvel não vai deixar de comprar porque está assistindo futebol. A partir do momento que tem um imóvel adequado e você encontra o horário bom para atender esse cliente, mostrar o imóvel, oferecer, consequentemente ele vai comprar esse imóvel, você vai conseguir vender, entende? Mas aí que tá, aí a corretora de imóveis ela tem que ter jogo de cintura e flexibilidade e saber conduzir a negociação. Eleições, aumenta a cautela, não paralisa as decisões. E sempre existe possibilidades de maiores linhas de crédito, pelo menos até o primeiro turno da eleição. Então, o mercado fica aquecido para financiamentos habitacionais. O dinheiro não some, o comportamento apenas muda. Então, é tudo questão de ponto de vista e de fazer a condução correta. Calendário não é desculpa, é ferramenta para você utilizar e fazer os planejamentos adequados. Quem se antecipa no calendário cresce com mais tranquilidade.
Neste ano, a maioria dos feriados, então, é na sexta ou na segunda-feira, acaba gerando um feriadão, mas a corretora de imóveis que se organiza, planeja e usa as estratégias corretas, ela vai continuar vendendo. E detalhe, se ela se organizar, ela vende até mais, porque muitas vezes se vende bem no feriadão. É no momento de feriadão que vem um turista, é no feriadão que vem uma pessoa que está morando fora e tem um imóvel na cidade onde você atua e ele vai querer esse atendimento, é no sábado, domingo ou no feriadão. Não estou dizendo que você deve sacrificar todos os feriadões, mas um ou outro feriadão você pode ficar na cidade e utilizar como estratégia para estar atendendo esse cliente que vem de fora, que é uma forma, né, quase assertiva de fazer negociação. Eu, por exemplo, durante o meio da semana, eventualmente eu saio, viajo, participo de cursos, de eventos, ou às vezes eu tiro folga de um ou outro dia, e eventualmente no sábado, domingo eu trabalho, porque é o dia que clientes que moram em outras cidades, outras regiões, ele pode vir à cidade, mostrar o imóvel dele, ou às vezes ele quer conversar pessoalmente conosco, então é uma forma de ter essa possibilidade. Inclusive, eu, por exemplo, eu atendo da Serra ao Litoral, eu sempre procuro encaixar visitas e atendimento desses clientes, pegando no fim de semana, ou na sexta ou na segunda, aí eu já aproveito a minha viagem e também procuro ver o calendário do cliente para ele poder também estar visitando o imóvel. Então, são tudo formas, como que eu posso dizer, a flexibilidade na agenda e utilizar de forma estratégia para atender esses clientes. Plano de ação simplificado. Plano de ação não é fazer tudo, é fazer o essencial com constância. Então, é muito importante que a corretora de imóveis utilize essas estratégias corretas e sempre tenha constância nas vendas, no atendimento, que tenha um atendimento diferenciado para que tenha as vendas de forma constante. A partir do momento que você faz um atendimento diferenciado, que você cuida muito, zela pela ética, pela documentação, pelo imóvel, respeita ao cliente, o cliente comprou o imóvel uma vez contigo, consequentemente, passou 1 ano, 2, meio ano, ele tende a comprar novamente contigo e ele acaba indicando você para terceiros. Isso é uma coisa automática, é uma consequência de construção de carteira de clientes. 3 pilares essenciais para a corretora de imóveis, né? Dentro do plano de ação. Posicionamento. Sem posicionamento, infelizmente, a corretora de imóveis ela acaba disputando pelo preço, ou o cliente vem tentar negociar a comissão, pagar menos do que foi combinado ou tratado. A partir do momento que você tem posicionamento, autoridade no que você faz, o teu cliente, ele vai fazer questão de pagar, remunerar da forma que é devido ao teu trabalho, pagar corretamente. Presença intencional, não é postar todo dia, é ser lembrada pelo motivo certo, pelo trabalho que você desenvolveu, pelo resultado que você gerou para o proprietário, para o comprador. Isso sim é um pilar intencional. Outro pilar, ação comercial consciente. Venda não acontece no improviso, acontece na condução. Então, é a forma como você conduz a negociação em relação ao imóvel, a documentação, em relação às tratativas com o proprietário, com o cliente que está procurando o imóvel. Então, é o conjunto do atendimento. E não pensando apenas em vender, e pensando no conjunto, o bom atendimento, conduzir a negociação que fique muito bom para quem está vendendo, que fique muito bom para quem está adquirindo. A partir do momento que faz uma negociação segura, consciente, vai ser bom também para a corretora de imóveis, que ela vai estar faturando de forma mais leve e
e eu digo assim, a melhor tipo de negociação é aquela que fica bom para todas as partes, para quem vende, para quem compra e para quem faz a negociação, que é a corretora de imóveis. Aí é maravilhoso. E é isso que normalmente quando uma pessoa procura a profissional corretora, ela quer o bom atendimento e que as coisas sejam conduzidas da melhor forma possível e evitando problemas. Crescimento não é acelerar. Acelerar faz parte, mas o crescimento é alinhar as negociações, alinhar as decisões. O ciclo crescimento existe para isso. Eu também uso o termo, o ciclo conhecimento. Tirar a corretora do improviso. Então, o ciclo crescimento, o objetivo principal é tirar a corretora do improviso, trazer clareza e estruturar a ação com método. Eu tenho um método chamado método presença de valor. Lá eu ensino, através de mentorias, outras corretoras a se posicionarem, a utilizar a rede social, o Instagram principalmente, arrumar a bio, como fazer para fazer vídeos atrativos, como fazer para impulsionar campanha, como conduzir para selecionar o lead, classificar nas vendas, como conduzir para a administração dos imóveis. Então, o método presença de valor, ele é muito amplo. Esse método, ele é para ensinar e encaminhar a corretora. Já o ciclo crescimento ou também conhecimento, ele já diz, um ciclo, é algo mais rápido, que serão 8 encontros de lives que acontecerão nas terças e quintas-feiras desse mês de janeiro, que eu quero que cada corretora tenha uma oportunidade a mais de ter um diferencial e começar a faturar mais cedo, né? E ter um melhor resultado, né? Então, é para isso o ciclo que estou fazendo voluntariamente para poder ajudar, né, e orientar a corretora. Então, o ciclo de crescimento não é curso, é condução. Eu estou conduzindo e mostrando o caminho. Eu não ensino o que fazer, eu conduzo como decidir. Então, o ciclo é para essa finalidade. Já na mentoria, ele vai, né, eu vou, além de conduzir e mostrar o caminho, eu também vou ensinar, porque aí o tempo, né, de ensino e as tratativas vai ser, eu digo assim, na mentoria, o ensinamento ele é direcionado para aquela mentorada. A gente vai saber da dor da mentorada, a gente vai propor, né, a transformação, que é o resultado, né, e ela vai passar a ter um faturamento mais constante. Corretora de imóveis. Se essa live fez sentido para ti, né, me chama no direct e escreve lista. A partir do momento que você deixa o teu nome na lista, não é uma garantia que você vai conseguir a vaga, mas é uma garantia que você vai ter preferência no atendimento para as mentorias. Lembrando, corretora de imóveis, então, importante, serão 8 lives gratuitas, nas terças e quintas-feiras às 20 horas, e nessas lives, ela faz parte do ciclo de crescimento, ou de repente, se você quiser interpretar como ciclo de conhecimento, seria para quê? Para você ter direcionamento e aqueles starts em várias áreas e vários focos dentro da corretagem. O meu objetivo é que corretoras de imóveis vivam exclusivamente da corretagem e sejam bem remuneradas pelo trabalho que desenvolve. Porque, erroneamente, as pessoas que estão fora do mercado imobiliário acham que corretora de imóveis não trabalha, que vive na moleza. Mas a gente sabe que a maioria das corretoras de imóveis, ela tem um comprometimento muito grande, um compromisso. Ela saiu de casa, ela está tendo despesa e às vezes passa meses e meses para vender,
para acontecer uma venda, que é uma venda que dá uma comissão relativamente boa, mas se fizer a média dos meses que ficou sem vender e das despesas fixas no mês, ela acaba trabalhando muito e ganhando muito pouco. Tenham todos uma boa noite e que o ano de 2026 seja um ano maravilhoso de vendas, promissor e com certeza será. Comece agora no início do ano, faça o planejamento e com certeza muitas vendas acontecerão. Boa noite!